Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 30 de julho de 2026. E nesse horário, né, das 17h20, 17h25, agora nós estudamos o Livro dos Médiuns, que antes ele era estudado sempre na sexta-feira, às 5h30. Mas agora nós passamos para quinta-feira, às 17h30, às 5h30, né? O horário continua sendo o mesmo, 5h20, 5h25, 5h30. Mas o dia mudou. Era sexta, agora passou a ser às quintas-feiras, às 17h30, tá bom? Então, o Livro dos Médiuns, quinta-feira agora, logo depois do estudo de Jesus, o Médico das Almas. E nós vamos estudar hoje o capítulo 19, da parte segunda, é o item 223, só que hoje nós vamos começar na quarta pergunta, né? É o item que fala, é do capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. O item 223, ele tem várias perguntas. Nós vamos começar hoje na pergunta número 4. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, para estudarmos, para aprendermos, né? Estudarmos esse livro maravilhoso, tão necessário para todos os médiuns, para todos os espíritas, né? Para todos aqueles que gostam da mediunidade, rogando sempre a Deus que nos dê forças para superarmos as nossas dificuldades, para vencermos o egoísmo, os nossos vícios e alcançarmos a saúde tão necessária, né? Porque a grande farmácia está na nossa mente. E como nós vimos hoje no nosso estudo, né? Jesus é o grande médico. Ele deixa a receita, que são os seus ensinamentos. Basta nós aplicarmos, que possamos continuar trabalhando, aplicando esse remédio para nos tornarmos espíritos melhores. Também vamos pedir a Deus que abençoe, proteja todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estão passando por algum sofrimento, que todos possam ser amparados, socorridos, esclarecidos, confortados em suas dores. Graças a Deus. Então vamos lá. Questão 223 do Livro dos Médiuns, quarta pergunta. Está lá a data, né? 30/7/26. Kardec pergunta o seguinte: desde que o espírito do médium, ele está falando do encarnado, quando ele fala o termo espírito do médium, ele está falando do encarnado médium. Desde que o espírito do médium há podido, em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu, porque quando a gente encarna, a gente passa pelo esquecimento. Debaixo do envoltório corporal, está no corpo, a mente se apaga. As lembranças desaparecem, mas não, quer dizer, desaparecem em termos. Elas não somem, elas estão aqui, só que eu não me lembro. Mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução? Ele quer dizer o seguinte: o médium encarnado, ele tem a memória como se fosse apagada, não lembra das coisas que ele aprendeu vida passada. Ele quer saber se esse médium pode buscar lá no seu inconsciente profundo lembranças, conhecimentos para ajudá-lo na sua caminhada, esses conhecimentos que parecem que estão fora daquilo que ele hoje sabe, mas na realidade não estão. Aí eles dizem, isso acontece frequentemente. No estado de crise sonambúlica ou estática, porém, ainda uma vez, repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Então, muitas vezes, nós, né, estamos hoje vivendo aqui e, de repente, você faz, na hora do seu estado alterado de consciência, né, ou você está desdobrada, você lembra de coisas, você diz assim, meu Deus, como é que eu posso estar me lembrando de coisas que eu não vivi? Estou me lembrando de temas que eu não estudei nessa vida.
Como é que, quando eu leio um livro, às vezes, tão complicado, e eu começo a ler e eu começo a entender tudo que está ali escrito? Como é que eu estou conseguindo captar essas ideias? É porque você tem esse conhecimento lá no seu inconsciente, né? E só que você, aqui nessa encarnação, não lembra. Mas, às vezes, você lança a mão daquele conhecimento que te permite compreender o que está sendo apresentado ali. Aí ele diz aqui, quinta pergunta. As comunicações que provêm do espírito médio, ele quer saber aquelas comunicações anímicas, né? Já falei, quando ele fala do espírito médio, ele está falando do encarnado. Então, comunicação do espírito médio são as comunicações anímicas. A gente pode até escrever aí, anímicas. São sempre inferiores, olha a pergunta de Kardec, às que possam ser dadas por outros espíritos. Ele quer saber o seguinte: você, médium, está encarnado, e você, na casa espírita, na hora que termina, às vezes, o trabalho mediúnico, e aí diz assim: vamos dar um tempo, aguardar alguns minutinhos para ver se algum mentor, algum orientador traz a mensagem. Aí, daqui a pouco, o médium começa a dar uma comunicação. Todo mundo fica pensando assim: é o orientador espiritual. Pode não ser. Pode ser o médium. Entendeu? Um médium que tem muito preparo. Ele vai dar comunicação. No final, ele diz assim: que Deus o abençoe. Não se identifica. Pode ser o médium, no estado alterado de consciência. Ele é quem está dando a comunicação. E ele, às vezes, é um médium muito bem preparado moralmente, evangelicamente, espiritualmente, né? Então, ele dá uma comunicação, o pessoal até termina a reunião e diz assim: nossa, o mentor hoje arrebentou. O mentor hoje deu uma mensagem maravilhosa. Pode não ter sido o mentor, pode ter sido o trabalhador que trouxe essa mensagem do seu inconsciente, do conhecimento que ele já tem, entendeu? E aí Kardec pergunta o seguinte: essa mensagem que o trabalhador trouxe, só que ninguém sabe, nem ele sabe que é ele mesmo. Porque depois que passar e alguém perguntar: nossa, quem foi o mentor que trouxe essa mensagem? Ele vai dizer assim: não sei, ele não se identificou, porque ele mesmo não percebeu que foi ele, entendeu? Ele não percebeu que foi ele. Ele vai dizer: eu não sei, o mentor não se identificou, nem ele sabe que é ele. Aí Kardec quer saber o seguinte: se essa mensagem que ele, o médium, trouxe no processo anímico é inferior às mensagens que os espíritos trazem. Que os espíritos trazem. Olha o que eles dizem. Sempre não, porque a pergunta de Kardec é: as comunicações que provêm do espírito do médium, num processo anímico, são sempre inferiores? Eles dizem sempre não, não, pois o espírito que não do médium pode ser de ordem inferior a deste. De repente, o espírito que está se comunicando, espírito mesmo, desencarnado, ele pode ser espiritualmente inferior ao médium. Eu pergunto: quantos espíritos desencarnados existem que são, em matéria de evolução, inferiores a nós? Inúmeros, não é? Vários. Da mesma maneira que existem inúmeros que são superiores a nós. Nós não estamos mais no último degrau. Nós estamos no meio do degrau. Então, tem espíritos superiores à nossa frente e espíritos inferiores atrás da gente. Então, muitas vezes, um espírito que chega e dá uma mensagem, não quer dizer que ele é superior ao médium, só porque ele está desencarnado.
Quem disse que estar desencarnado significa que você é melhor ou pior? Não. Então, ele diz aqui: um espírito que não do médium, quer dizer, um desencarnado, pode ser de ordem inferior ao encarnado. Então, fala menos sensatamente. Então, você pode ter um desencarnado que dá uma mensagem que não é muito sensata, que não é muito boa. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo encarnado, o qual, não raro, diz coisas muito boas. Então, você pode ter um processo anímico, um médium, dando uma mensagem muito boa, estando ele encarnado. Só que, muitas vezes, ele mesmo não sabe que é ele que está dando a mensagem. Entendeu? Sexta pergunta. O espírito que se comunica para um médium, um desencarnado, né? Transmite diretamente seu pensamento? Ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. Todo mundo sabe disso. O médium é o intermediário, o médium é o intérprete dos espíritos. E por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a recebe e transmite. Então o médium está lá no seu trabalho, o espírito se aproxima, vai dar a comunicação, ou psicografia, ou psicofonia, ou uma música, uma poesia que ele vai trazer, e o médium é quem vai receber a mensagem e vai passar para as pessoas a psicografia, a psicofonia. Tá? Isso aí todos nós sabemos. Sétima, o espírito encarnado no médio, quer dizer, o espírito encarnado no médio, é o médio somos nós. Exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provida de outros espíritos? Já estudamos várias vezes, né? Claro que a gente interfere. Nós já cansamos de estudar isso aqui, não é? Falando que o médium sempre vai interferir na mensagem. Alguns interferem mais, outros interferem menos. Isso tudo vai depender o quê? Do médium, da sua preparação, né? Então, sempre a gente vai interferir. E por que sempre? Porque o pensamento do médium vai se misturar com o nosso pensamento. Não vai se misturar com o nosso? Se vai misturar com o nosso, a gente sempre vai interferir. Sempre vai haver essa interferência. Então, ele diz aqui, ele quer saber se o espírito do médium exerce alguma influência sobre as comunicações. Exerce, diz o amigo espiritual. E essas respostas, vou aqui voltar a lembrar vocês. Essas respostas foram dadas a Kardec, na questão 223, é de Erasto e Timóteo, dois discípulos de Paulo de Tarso, que na codificação vão vão ser responsáveis por orientar os estudos da mediunidade, tá? Então, Erasto e Timóteo vão dizer, exerce, porquanto, se o espírito que está trazendo a comunicação não lhes são simpáticos, o médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias, seus pendores. Vamos imaginar aqui, um espírito chega bastante agressivo, falando um monte de impropérios, palavrões, dizendo que vai matar, vai fazer acontecer. O médium pode dar uma arrombada no que ele está falando, não pode?
Tanto que tem espírito que diz assim, ela ou ele não está deixando de eu falar o que eu quero. Ele quer dizer o quê? Eu quero que você... E fala palavrão. Fala palavrões mesmo. Se aqui encarnado ele falava palavrão, por que que ele não vai falar desencarnado? Só porque morreu virou santo? Claro que não. Ele vai falar, vai ser agressivo, vai dizer que vai matar, vai querer dar soco na mesa, vai querer dizer que vai dar soco na cara, que vai destruir a família, aquela coisa nada toda, que vai explodir com a casa espírita. E o médium não permite a ele falar aquilo. E vai organizando o pensamento dele. Por exemplo, os filhos dizem assim: eu vou acabar com vocês, sua cambada de bandido, e fala um monte de besteira. Aí o médium diz assim: eu estou furioso com vocês. Vocês são os desgraçados, os malditos. A pessoa vai dizer, vai deixar falar isso? Palavra desgraçado e maldito não tem nosso dicionário? Só que o Espírito falou outra palavra. Ele falou palavrão. Ele não vai dizer o médio assim, vocês, meus caros irmãos. O Espírito não disse para ele, meus caros irmãos, meus queridos irmãos, eu vou fuzilar todos vocês. O Espírito não falou assim. Ele falou palavrão mesmo. Seu isso, seu aquilo. Vou acabar com a tua vida. Sabe? Falou aquela barbaridade. O Espírito, o médium, ele tem que mostrar o sentimento do espírito. Não adianta ele não mostrar, ele tem que mostrar o sentimento do espírito. Mas ele pode mostrar com outras palavras. Em vez de dizer o palavrão, ele pode dizer: seus desgraçados, seus malditos, eu vou perturbar vocês. Eu vou acabar com o trabalho de vocês. Eu vou acabar com a sua vida. Todo mundo vai entender o que o espírito quer dizer. E ele estará transmitindo o sentimento do espírito, mas sem aquela linguagem vulgar, sem a linguagem chula, entendeu? Sem dar soco na mesa. Quem escutar o médium dizer assim, pode pensar assim, esse espírito aí deve estar fuzilando. Mas como o médium é educado, ele mudou as palavras. Em vez de dizer um palavrão, ele falou desgraçado, miserável. São palavras pesadas, mas são palavras do nosso vocabulário. E não é nenhum palavrão, não é? Ele não. Então, ele está aqui. Ele, o médium, pode alterar as respostas, arrumando para não ficar aquela coisa feia e vulgar, e assimilar as suas próprias ideias, seus pendores. Agora, se o médium é também um médium que não se cuida, vulgar, ele pode até deixar o espírito falar essas barbaridades. Porque ele, médium, está acostumado a falar palavrões, a ofender as pessoas com esses palavrões horrorosos. Se o médium está acostumado a ofender as pessoas com esses palavrões horrorosos, e o espírito se aproxima dele falando esses palavrões horrorosos, por que o médium vai mudar? Aí eu falo assim também, aí o médium solta essas coisas horrorosas, entendeu? Essas palavras do espírito não vão chocá-lo. Porque ele fala isso toda hora quando ele chama, quando ele tem raiva de alguém. Então, para o bem e para o mal pode acontecer. Tá? Aí ele diz aqui: o médium não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas, constitui-se apenas um mau intérprete. Então, ele diz assim: o médium exerce, sim, influência sobre as comunicações, porquanto, se os espíritos não lhe são simpáticos, pode ele alterar as respostas desses espíritos e assimilá-las às suas próprias ideias, seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos. Autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Se ele é um mau intérprete, ele pode deixar passar
essas frases horrorosas que o espírito disse, palavrões, certas agressões, porque para ele é o comum da vida dele também, então ele se torna um mau intérprete. Pergunta 8, oitava pergunta. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Ele quer saber, será que é isso que faz com que alguns espíritos prefiram certos médiuns? Eles dizem assim: não há outra, não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Vamos pensar aqui num espírito agressivo, mal educado, grosseiro. Ele vai ter simpatia por um médium tipo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, um médium educado, moralizado? E não. Ele vai querer o espírito igual, o médium igual a ele, que deixa ele falar as barbaridades que ele quer falar. Que se ele quiser dar um soco na mesa, o médium deixa ele dar até 3. Simpatia. Agora, o espírito moralizado, educado, evangelizado, ele vai ter preferência por um médium mal educado, grosseiro? Claro que não. Ele vai procurar se aproximar de médiuns educados, né, evangelizados. Aí ele diz aqui: não havendo entre eles, entre o médium e o espírito, simpatia, o espírito do médium é um antagonista, que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel, porque não houve o quê? Afinidade. Entendeu? Não houve afinidade. Então, o espírito, se não tiver outro médium, tiver que falar com aquele mesmo, ele vai considerar o médium um antagonista dele. Muitas vezes, se o médium é muito educado, ele vai reclamar. Ele não deixa eu falar o que eu quero. Ele fica me amarrando, tampando a minha boca. Eles falam assim, entendeu? Não deixa eu falar o que eu quero. Porque aí o médium educado não deixa. Não deixa mesmo. Então não tem simpatia entre eles. Então eles, muitas vezes, pode ser até infiel. Também tem aquele médium que, quando o espírito é um espírito bom, elevado, e o médium não é muito, o médium pode alterar a palavra do espírito, entendeu? Com certos interesses, tem médiuns que adulteram a palavra do espírito. Aí é chamado de médium infiel, que o espírito está querendo passar uma mensagem edificante. E o médium, o que faz? Não deixa, modifica, adultera o ensino do espírito, com razões que ele tem lá, né? Aí ele diz aqui: é o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Então, quando um sábio vai dar uma comunicação através de um médium que é todo desequilibrado, ou é um médium de má fé, a mensagem pode ser modificada, alterada. Pode ser alterada. Aí é o médium infiel. 9. Nona pergunta. Compreende-se que seja assim, tratando-se dos médios intuitivos, porém não relativamente aos médios mecânicos. O médio mecânico é aquele que recebe a mensagem, vai escrevendo só e não sabe do que está acontecendo. O intuitivo é aquele que a mensagem vai chegando e ele vai tendo conhecimento dessa mensagem à medida que a mensagem vem chegando. Aí os espíritos dizem assim. Então, Kardec está perguntando que, desse modo,
pode ser através de médios intuitivos, e não de mecânico, que o mecânico muitas vezes não sabe o que está sendo escrito. Aí o Erasto e Timóteo respondem assim: é que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste, quer dizer, que ainda não compreendeste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, uma cadeira, um copo de água, qualquer coisa assim, um livro, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, que toma o médium para animar momentaneamente a mesa. Ele está querendo dizer o seguinte: se eu quisesse fazer o meu celular levitar, ficar levitando, eu tenho, tá, que pegar uma parcela, um pouco do fluido, do ectoplasma, do médio de efeitos físicos, misturar com a parcela do fluido do espírito e depois envolver o meu celular com aqueles dois fluidos, né? Então é assim que acontece. O espírito pega um pouco do fluido do médio de efeitos físicos, mistura com um pouco do fluido dele e depois envolve aquele objeto com esse fluido misturado. E com a força do pensamento do espírito, ele faz aquele objeto se movimentar. Isso que ele está dizendo, né? A fim de que esta mesa, no caso foi a mesa, lhe obedeça à vontade. E é a mente dele que vai comandar o fluido e fazer o objeto se movimentar. Pois bem, compreende igualmente que para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente. E que esse intermediário é o espírito do médium. Então, para que possa haver uma comunicação entre dois seres, o encarnado e o desencarnado, né? O espírito precisa de um médium. Ele não pode, ele precisa de um médium para transmitir a mensagem, seja psicografia ou psicofonia. Aí ele diz assim: isto parece que não tem aplicação, que se chama mesas falantes, visto que quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. Então, naquele lá no passado, né, quando eles mandavam as comunicações através das cestinhas, das mesas, era o espírito, o desencarnado, que agia sobre a mesa, envolvendo a mesa no fluido, e sob a ação da vontade dele, ele mandava a mensagem. O médium não interferia nisso. Do médium, ele só queria o fluido. É um erro. O espírito, ele pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea. Quer dizer, quando o celular ou a mesa fica balançando, parece que o objeto tem vida, mas ele não tem, tá? Ele, o espírito, não pode dar inteligência ao corpo inerte. Então, jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium, é o encarnado intermediário, que recebe, muitas vezes, a seu malgrado, sem nem ter noção, o pensamento e o transmite sucessivamente com auxílio de diversos intermediários. Então, o médium recebe a mensagem. Como é que ele pode ser por mecânico, semimecânico, intuitivo? É o médium que recebe a mensagem. E nós já estudamos isso quando estudamos Diversidade dos Carismas. Ele recebe a mensagem. E é ele que transmite a mensagem. Mas o texto é do espírito. É lógico que o médium vai dar interferida no negócio, mas a mensagem vem do outro. Ele pode exercer uma influência na mensagem, mas a mensagem vem do espírito. 10. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Ele só é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Nulo, total, passivo é aquele que fica ali, ó, paradão, não interfere em nada.
Ele diz o seguinte, que você pode até dizer que o médium é passivo quando ele não interfere muito na mensagem, entendeu? Quando ele não mistura muito seu pensamento com o pensamento médio. Quando a mensagem sai quase, quase totalmente pura. Pura quer dizer, vida do espírito. Mas ele diz aqui, mas nunca é inteiramente nulo. Nenhum médio é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como de um intermediário, embora se trate do que chamais médios mecânicos. Então, você diz que ele é passivo quando ele não influencia muito, porque sempre uma comunicação, vida dos espíritos, vai ter os dedos do médium, entendeu? Vai ter alguma interferência do médium. Quando a interferência é pequeníssima, aí você diz até que ele é passivo. Mas ele nunca vai ser totalmente nulo. Porque a mensagem passou aqui, gente. Passou aqui. Então vai levar alguma coisa do médium. Quanto menos ele interferir, melhor. Mas dizer que ele nunca interfere em nada, isso não existe. Tá? 11. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico, que é aquele que não lembra o que escreveu, do que no médium intuitivo. Vocês não precisam ir, não. Eu vou lá rapidinho na 179, só para a gente rever aqui. Vocês podem ficar sem mexer. Só para a gente ver aqui, o último parágrafo da 179, que ele diz assim: o médium mecânico não tem a menor consciência do que escreve. Ele é chamado de passivo ou mecânico. Não tem a menor consciência do que escreve. Mas isso não quer dizer que ele não interferiu. Entendeu? É aquele detalhe. Ele não lembra do que ele escreveu. Mas isso não quer dizer que ele não interferiu, que ele não exerceu influência. Passou aqui. Ele pode. Eu não lembro, não tenho a mínima ideia do que está escrito aqui. Mas isso não quer dizer que a mente dele não exerceu influência. E aí, e o médio intuitivo, né? Estaria na 180. Ele diz aqui: o espírito livre não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. Então, o médium recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Ele pode estar escrevendo algo sobre um outro assunto que ele nem sabe. De repente, o espírito está falando sobre astronomia. O médium não sabe nada de astronomia. Mas conforme o espírito vai ditando, ele sabe que o espírito está dizendo assim: a Lua é um satélite da Terra. Ele sabe que ele está escrevendo isso. Mas ele não manja nada de astronomia. Mas ele sabe que o espírito está escrevendo. Então, ele diz aqui: a pergunta de Kardec. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? O espírito diz, sem dúvida alguma. E para certas comunicações é preferível o médium mecânico, aquele que não lembra do que está escrito. Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, que é aquele que, conforme vai sendo escrito o negócio, ele sabe do que está sendo escrito, torna-se indiferente, conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que existem menos precisão. Então, quando o espírito ele quer escrever com mais precisão, com menos interferência do médium, ele prefere até o médium mecânico. Entendeu? Aquele que não interfere tanto. Interfere um pouquinho, mas não muito, do que o médium intuitivo.
que o médium intuitivo é aquele que o espírito mandou para ele a mensagem, ele vai escrevendo, sabe do que está falando e talvez ele possa até interferir mais. Entendeu? Porque o espírito está falando, ele não gostou do que o espírito falou, ele vai escrever outra coisa. Então, se o espírito quer mandar uma mensagem com menos interferência, às vezes ele prefere o mecânico do que o intuitivo. Porque o intuitivo, conforme ele vai ditando, ele sabe o que ele está falando. E dependendo do que o espírito está falando, pode ser que ele não goste, ele mute alguma coisa. 12. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão. Então, tem um sistema aí que diz que a verdadeira mediunidade está no objeto inerte, que eles usavam antigamente para escrever, a cestinha, a mesa que estava batidas, né? Por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, donde o nome de médios inertes, dado a esses objetos. Que pensar desse sistema? Tem que estar dizendo aqui que tinha umas pessoas, na época de Kardec, que estudavam a mediunidade e diziam o seguinte, que o médium, quando mandava a mensagem através da mesinha, da prancheta, lembra? Que a mesinha, o pessoal amarrava um lápis numa mesinha, uma cestinha pequenininha assim, de vime. Aí o pessoal amarrava ali um lápis. E aquela cestinha ficava girando, escrevendo. Nós já aprendemos isso. O espírito pega um pouco do ectoplasma do médio de efeitos físicos, mistura com o fluido dele, envolve a cestinha com lápis, e ele, espírito, dá ordem, aciona a vontade dele, e o lápis vai escrever o que ele quer. Tem gente, há grupos que diziam assim, que o espírito desencarnado, ele se identificava com a cestinha, ou com a mesa, ou com a prancheta. E ele dava vida para a cestinha, para a mesa. Tinha um grupo, antigamente, que pregavam isso, que o espírito, ele dava o poder de vida para a cesta. Ele, o espírito, transmitia parte da inteligência dele para o lápis. Alguém pode imaginar você conseguir transferir parte da sua inteligência para uma cesta de vime? Mas tinha gente que falava isso, que o espírito desencarnado, ele simpatizava com a cestinha. Gostei da cestinha. Então ele passava vida para a cestinha, passava parte da inteligência dele para a cestinha, e a cestinha passava a se tornar um médium. E ele chamava de médium inerte. Olha que absurdo. A cesta virou médium. Aí, olha a resposta de Erasto Timóteo. Pouco, pouco há que dizer a tal respeito. E é que, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, imagina você transmitir sua inteligência para um papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele papelão escreveria sozinho, sem a ajuda do médium, sem o concurso do médium. Se eu conseguisse transmitir vida e inteligência para esse lapisinho aqui, eu não ia precisar de médium. O lápis ia fazer o papel do médium. Entendeu o que ele está dizendo? Se o espírito conseguir transmitir inteligência e vida para o lápis, para uma caneta, para que vai precisar de médium? O lápis e a caneta vai ser médium dele. Pronto.
Porque o lápis vai escrever o que eu quero. A caneta vai escrever o que eu quero. Porque eu passei parte da minha inteligência para a caneta. Gente, isso é um absurdo. Isso é um objeto inanimado. É um objeto inanimado. Aí eles aqui, fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que cai, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Então, vamos fazer o seguinte: eu viro uma máquina e o lápis vira gente. Mas tinham essas ideias. Porque as pessoas, sabe, tinham dificuldade de entender o papel do médium. Elas não conseguiam entender o papel do médium. Então, elas ficavam inventando absurdos. Dizer que o médium transfere uma parte da sua inteligência para uma cadeira, para uma mesa, para uma caneta, para uma cesta. E aí esse objeto vai ser médium. Vai ser um médium. Totalmente absurdo. Aí também vai ser aquele médium bom, né? Porque só vai escrever o que o espírito quer, né? Porque se o espírito passou um pouco da sua inteligência para a mesa, para a cadeira, esse médium aqui, que ele disse que é a caneta, ele não vai poder nunca ser contra o que o espírito disse, não é verdade? Agora, o médium encarnado pode dizer: não, 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 não vou dizer isso que você quer dizer, não. Então, antigamente, tinham pessoas que criavam essas teorias malucas para tentar explicar a mediunidade. 13, um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida. Corpos inertes, animados, é a cestinha que está imantada pelo fluido e que faz aquilo que o espírito comanda. Tá? Então, ele diz, um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida. O das mesas, cestas, etc., que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição. Então, ele está querendo dizer o seguinte, e quando a cesta? Porque, às vezes, quando as pessoas não faziam, naquela época, né, o que o espírito estava mandando, o que, que o espírito fazia com raiva? Ele pegava a cesta, jogava no chão. Ele pegava a mesa e jogava contra a parede. Mas é o espírito que está jogando a mesa contra a parede, a cesta do chão. É o espírito que está com raiva. Não é? É igual uma criança. Você diz assim: para de brincar com isso. Aí aquela criança mal educada. Não, para. Aí a criança com raiva faz o quê? Pega o brinquedo e joga no chão, não é assim? Então ele está querendo dizer o seguinte: e quando a cesta era jogada na parede, às vezes jogava até a cesta em cima de alguém, quando a mesa com raiva batia na parede, mesa com raiva, era a mesa que estava com raiva? Era a cesta que estava com raiva? Claro que não. Mesa tem raiva? Claro que não tem. Quem estava com raiva era aquela inteligência que está comandando o fenômeno. É o espírito. Então, eles aqui. Aí, olha a resposta deles. Quando um homem agita colérico o pau, não é o pau que está cheio de cólera, que está preso de cólera. É o pau. Quando você pega um pau para bater em alguém, é o pau que está com raiva. Vamos dar a surra no. Vamos castigar o pau. Vamos deixar ele de castigo encostando na parede, para ele não ter mais raiva. É o pau que está com raiva? Nem mesmo a mão que o segura. Ah, não, não é o pau que está com raiva, é a mão do homem que está com raiva. Entendeu? É a mão que está com raiva, que a carne é fraca. A minha mão que está com raiva. Eu joguei aquele copo da parede, quando me contrariaram, eu fiquei com raiva, peguei e joguei o copo da parede. É o copo que está com raiva, não sou eu.
Não, não, o copo da ponta errada. Aí é minha mão. Minha mão que está com raiva. Por isso que ela jogou o copo da parede. Foi a minha mão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então ele diz assim: nem mesmo a mão que segura o pau está com raiva, mas o pensamento que dirige a mão. Lembra? A causa está onde? A causa do problema está onde? No espírito. É o espírito que está com raiva. É aquele fato que diz, aquele que diz assim: gente, eu não queria bater nele, eu não queria bater. Claro que queria, tanto queria que bateu, né? Então, as mesas e as cestinhas não são mais inteligentes do que o pau, do que uma régua, do que um copo, do que uma mesa. Nenhum sentimento inteligente apresentam, apenas obedecem a uma inteligência. Inteligência de quem? Do espírito. A minha inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia. Quer dizer, quando você, com raiva, diz um palavrão, a culpada é a tua língua? É a nossa língua. Gente, a minha língua, ela que é culpada. Entendeu? Tem que amarrar. A culpa de eu ter xingado fulano foi da minha língua. É a minha boca, gente. É a minha boca. É a minha boca, é a minha língua que é culpada. Então vamos dar a surra na língua. Vamos queimar a língua. Para ela não xingar mais. Aí eu pego um papel, escrevo o palavrão no papel e mostro. A língua não pode falar, mas eu posso escrever. Ou eu posso usar minhas mãos para fazer um sinal feio. Aí quem é o culpado? É a mão? É a caneta? Não. Espírito. Que a mão é educado. Que tem a ira, a raiva, o ódio, o egoísmo. Não existe. E não objeto. Aí, para a gente encerrar, vamos ler a 14. Olha a pergunta de Kardec. Desde que não é racional. Essa é a questão 223 do Livro dos Médios, item 223 de O Livro dos Médios, pergunta 14ª. Desde que não é racional, quer dizer, desde que não é inteligente, desde que não é lógico, atribuir-se inteligência a um objeto, a um pau, né? A uma cestinha, poder-se-á considerá-los, esses objetos, como uma categoria de médios, dando-se-lhes o nome de médios inertes? Pelo amor de Deus. Olha o que Erasto e Timóteo respondem, né? Olha o que eles vão dizer aqui. Eu só vi aqui um instantinho. Que eles vão trazer de resposta para nós. Só estou olhando aqui uma coisinha para pegar aqui o início. Eles vão dizer o quê? Eles vão dizer assim: é uma questão de palavras, que pouco nos importa que nome você queira dar. Contanto que vos entendais, sois livres de dar ao boneco o nome de homem. Você pode dizer que o objeto é médio inerte, desde que você saiba que não existe essa história de médios inertes. Não existe. Agora, se você quiser chamar de qualquer coisa, pode chamar. O importante é que você entenda, que você saiba que não existem médios inertes, tá? Então, tudo é uma questão de palavra, que pouco importa para os espíritos. Portanto, que você entenda que uma mesa, uma cestinha, uma caneta, um lápis, não tem inteligência, não tem vida.
Por isso, não é um médium. É um instrumento que o espírito está utilizando, mas que não é um médium. Que aí ele chamou de médium, ele chamava de médios inertes. Não, não tem isso médio inerte. Tá? Não existe. Como ele disse na resposta, no final da resposta número 13, o espírito não se transforma em cesta e nem nela se domicilia, nem nela vem morar. Tá? Agora, se quiser dar o objeto o nome de médio inerte, pode dar. Mas você tem que saber que não existe essa história de médios inertes. Tá? Não existe. O objeto é simplesmente um objeto. Então, nós vamos parar aqui, né, o estudo. Semana que vem, quinta-feira, é 3/8. Nós vamos começar na questão 15ª, na questão número 15. Pergunta número... Bota aí. 3/8 de 26. O item continua sendo 223, mas ele está da pergunta 15ª, tá? É onde nós vamos começar na semana que vem. Muito interessante essas perguntas que Kardec vai fazer aqui, tá? Ele vai fazer uma série de perguntas e desse capítulo, é o capítulo 19, do papel dos médios nas comunicações espíritas, né? E nesse capítulo nós temos aquela questão 225, né? Que Erasto e Timóteo assinam, que é uma resposta, uma pergunta espetacular, com uma resposta mais maravilhosa ainda. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que foi estudado hoje? Gente, eu só vou comentar o seguinte: quanto conhecimento Kardec trouxe para a gente, né? Sobre mediunidade. Meu Deus do céu! Olha, esse livro, o livro dos médios, meu Deus do céu, ele traz para a gente um manancial de conhecimento. E Kardec é minucioso, né? Detalhista das perguntas. De vez em quando ele toma até um puxão de orelha, né? De novo, tipo assim, de novo, eu amei você com essa pergunta. Desse jeito você não vai chegar onde você quer. Aí então ele diz assim, eu já não falei para você. De vez em quando eles falam mesmo, porque Kardec é muito minucioso. Mas é um manancial de conhecimento. Realmente, nenhum médium, principalmente o trabalhador da área mediúnica, pode ficar sem estudar o livro dos médios. Não se admite isso. Gente, então nós estamos encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a pouco, a nossa irmã Flávia já está aí. Ela vai fazer a nossa palestra, né? O capítulo 15, itens 4 e 5. O mandamento maior. A lei áurea. Ela vai falar sobre isso. Maravilhoso. É um dos temas que eu mais gosto na, na codificação. É o amor, falar sobre o amor. E a Flávia vai trazer isso para a gente. Vamos dar uma paradinha aqui, beber uma aguinha. Daqui a 10 minutos a gente está de volta para realizarmos a nossa palestra pública, tá bom? E, Márcia, vou pedir novamente para você fazer a leitura do preparo e a prece, tá bom? Você Tá pode bom, fazer? Rosa. Obrigada, minha amiga. Vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra pública. Flávia, você aguarda 10 minutinhos, tá bom, minha amiga? Nós já estaremos de volta.